Oiê, aqui é a Angela Tucker e este é mais um episódio da série Massacre no YouTube, Massacre 1, baseado no livro de minha autoria, Tudo por um Monstro, o outro lado do caso Roger Abdelmaci. E nesses dias eu estou fazendo uma sequência que é uma das partes mais interessantes do livro, que são os depoimentos daquelas mulheres que eu vivo falando que 21 mulheres ou mentiram, ou exageraram, ou elas falaram demais, a verdade acabou e elas continuaram falando 10 anos aí, entendeu? E que ingenuidade achar que iam ficar a vida inteira impunes no sentido de que ninguém ia ver isso, né? Pois eu vi, eu pesquisei, eu escrevi e agora eu vou falar também. E este caso aqui é um caso muito interessante, que não vai dar para falar num capítulo só, sob pena de ficar muito chato, muito pesado. Eu já tentei, já vi que não dá. Então, vamos falar do caso da Célia França. Eu vou dar o nome de Célia França. Lá no livro Tudo por um Monstro, que é esse aqui, eu sempre esqueço de fazer o merchandising direito. Ó, Tudo por um Monstro, outro lado do caso, Roger Abdelmaci. Esse livro está no Clube dos Autores, se você faz questão da versão impressa, tá bem? Se você não faz questão da versão impressa, eu te mando por e-mail o PDF. Você lê no seu tablet, no seu celular, no seu computador, e é até melhor, sabe por quê? Porque você linka direto nos links, porque eu não conto nada aqui. Eu simplesmente fiz juntar os fatos que estão publicados na grande imprensa ou documentos que estão publicados na imprensa oficial do Estado da Federação, e aí só põe o link lá, pá, pum, você lê. Então, eu não inventei e eu não preciso mentir. Eu sou jornalista, fiz uma investigação, escrevi e pus aqui. Por que eu fiz isso? Ah, porque o Roger te pagou. Não, não me pagou. Se tivesse me pago, eu estava comprando umas roupinhas novas. Infelizmente, não. Eu só entendi que era uma boa história. O outro lado das histórias, sabe? E é uma história que está num contexto muito moderno, que é esse contexto de feminismo empoderado, de mulheres empoderadas que querem que a sua palavra valha mais do que a realidade, mais do que nem que seja à custa de inocentes. Porque tem o Roger, ele mesmo não é um total inocente, mas que ele está pagando por crimes que ele não cometeu, isso é verdade. E o meu livro não é para defendê-lo. O meu livro é para mostrar que teve gente que mentiu. É para mostrar que teve gente que fez, sim, bullying virtual, anônimo. Que se tivesse tentado fazer hoje, tava lá, ó, difamação, calúnia, injúria. Ainda mais anônimo. Hoje, com a lei da internet, as coisas não estão assim tão fáceis. O escândalo Roger começou 2 anos antes. Não foi da hora para outra, não. E com certeza, este livro há de ser um marco nessa história de falsas acusações de estupro. É isso que eu quero. É a isto que eu sou movida. E por isso que eu falo, faz questão do livro, porque tem muita gente que faz questão. Então tá lá no Clube dos Autores. Se você está fora do Brasil, então compra na Amazon, porque chega mais rápido. Agora, se você está no Brasil, compra lá no Clube dos Autores. Leva 5, 6 dias úteis para chegar. Agora, se você não faz questão, eu te dou o livro para ler, porque o meu objetivo não é ganhar dinheiro com o livro. As outras aí querem falar que eu faço tudo por dinheiro, como se alguém ficasse rico no Brasil vendendo livro, se não for o Paulo Coelho, vá. E o que eu quero é que a história seja conhecida, tá? Me manda e-mail ou WhatsApp e eu te conto. Muito bem. Essa história aqui, da Célia França, que eu vou chamar de Célia França, mas lá no livro você vai ver quem é
Ela é aquela paciente, ex-paciente do Roger, que disse, lembra que eu contei num capítulo atrás aí, num episódio atrás, que um grupo de mulheres esperava o Roger lá no aeroporto de Congonhas e que falaram, que xingaram, e uma delas falou, ele mandou eu colocar meu feto na geladeira. Éessazinha aqui. Essa senhora, ela não foi parar no processo. Ela está desde 2014, até onde eu pude pesquisar, é desde 2014, quando ela se agregou ao grupo Vítimas Unidas e, influenciada pelo grupo, ela começou a falar do Roger. Primeiro com crimes biológicos, né? Não, o primeiro mesmo foi crime de dano moral. Porque ele é um arrogante, ele é pretensioso, ele decide, ele dizia que ele que decide quem vai ou quem não vai ter filho. Tá bom. Você acha mesmo que um médico de clínica particular, seja lá o que for, fertileuta ou cirurgião plástico, o sujeito que vende seu serviço para convênios e para clientes particulares, no caso do Roger era só particulares, né? Clínica de fertilização in vitro, convênio não rola. Você acha que ele vai recusar um cliente? Qualquer médico, não precisa ser Roger, não. Porque ele acha que o casal não tem compatibilidade de gênios? Tenha dó, vai. Falou isso na imprensa e foi publicado, porque se eu estou falando, é porque foi publicado. Bom, ela não fez parte do processo, ela tentou, denunciou, mas parece que não rolou, não rolou. O Ministério Público disse assim, isso está publicado no livro, o trechinho onde o Ministério Público, os promotores dizem, as pessoas de Ana, plá, 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 Fabiola, blá, 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 Maria Célia, blá, blá, França, eu estou inventando o nome, e uma outra vítima, palavras do promotor, não relataram a prática de nenhum abuso sexual, de modo que não há crime sexual contra elas a ser denunciado. Tá bom assim? Ou chega, dona Célia? A senhora não fez parte do processo. A senhora só fez parte das denúncias na imprensa. A senhora só fez difamação. Essa que é a verdade. A senhora só fez calúnia. E pode ser processada por isso, hein? Uhul! Muito bem. Lá no aeroporto, ela apareceu falando que o Roger era um monstro várias vezes, que os embriões dela foram desviados, foram vendidos, tanto é que ela punha a cara para mostrar, eu tenho filhos por aí. Essas foram as denúncias que ela fez. Que aos 4 meses de gravidez ela abortou e o Roger mandou ela abortou sem ajuda de ninguém e o Roger mandou ela colocar o feto na geladeira porque ele queria analisar o feto. Ora, hoje em dia, a genética clínica analisa o produto abortado, o feto abortado, do tamanho que seja, para saber as causas genéticas daquele aborto. Porque os abortos de repetição ainda são o grande mistério que a ciência da reprodução humana não consegue resolver. Então, seja por fertilização in vitro, seja naturalmente, há os abortos. A mulher engravida e aborta, engravida e aborta. E não se sabe por quê. A genética clínica hoje está tentando dar razões e tem dado algumas razões. Mas tem que ser um geneticista para fazer isso. Tem que ser feito num laboratório de genética, porque há uma análise do genoma do feto, do produto abortado. O que o Roger, que não era geneticista, nunca foi, mal sabia o que era um cromossomo, ia fazer com o feto abortado para pôr na geladeira porque eu quero analisar? O quê? Isso ela nunca explicou e nunca ninguém perguntou. Ela falou isso na Globo, ela falou isso na Gazeta, ela falou isso para toda a imprensa.
lá em Congonhas, quando o Roger chegava do Paraguai, imagina quanto de imprensa que tinha lá. Ela repetia isso para todo mundo. Não teve um jornalistazinho que tenha perguntado para ela, mas o que ele ia fazer com o feto? Ele ia analisar como? Ninguém perguntou. Eu perguntei. O que ele ia fazer com o feto, dona? Hein? Que análise ele iria fazer com o feto, dona? Eu queria ver a senhora numa cariação contra médicos que trabalhavam lá, face a face, a senhora explicar para eles que trabalhavam lá, que cuidaram do seu caso. Eu queria que a senhora explicasse. O que é que ia fazer com o seu feto na geladeira para ser analisado? Outra coisa, que o Roger não deixou ela procurar um hospital, porque ela foi ao banheiro e o feto caiu no vaso sanitário. E ela deu descarga. Ela ligou para ele lá do banheiro mesmo. E ele falou, guarda na geladeira. Mas ela ficou confusa e jogou no vaso sanitário. Se precisar de uma história mal contada, esta não serve. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque já são 11 minutos. E aí eu vou no segundo capítulo, tá bom? Mas você fica muito chato, né? O caso dessa mulher, ela é muito chata. Mas eu não quero ser chata que nem ela. Então, daqui a pouquinho eu volto com a continuação. Va bene? Até já.